Olá, seja todo muito bem-vindo aqui, como de costume, no canal de Lições Bíblicas com Rose. Estamos nós mais uma vez para nos estar trazendo aqui a nossa lição, a de número 2 do primeiro trimestre. O assunto dessa semana é sobre o avivamento no Antigo Testamento. E eu te convido para fazer a nossa leitura, que está em 2 Crônicas, capítulo 34, e o verso é o 31, e eu vou estar lendo aqui, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar, e fez um concerto perante o Senhor, para andar após o Senhor, e para guardar os seus mandamentos, e o seu testemunho, e os seus estatutos, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, cumprindo a palavra do concerto que está escrito naquele livro. Amém? Então aqui está a mensagem para a nossa edificação e para dar também início, ao nosso assunto desta semana. E desde já eu te agradeço por fazer parte aqui do canal de Lições Bíblicas, amém? E que você possa permanecer aí até quando nós aqui estivermos, amém? E desde já nós vamos fazer aí nossa leitura da nossa lição, amém? Vamos lá? Então vejamos o seguinte, o nosso ponto 1 da lição de número 2 do primeiro trimestre diz o seguinte: panorama do avivamento no Antigo Testamento. O ponto 1, o avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, que não conhecia a história de benefício que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Em Êxodo, capítulo 1, verso 8, verso 9, verso 13 e o verso 14. Atos, capítulo 7, 18 e versículo 19. Neste contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Êxodo capítulo 3, o verso 6. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito, a fim de libertar o seu povo. Lá em Atos capítulo 7, o verso 32 a 35. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo de Israel sair daquele país. Amém? O primeiro avivamento aqui na nossa revista, trata acerca da história de Moisés, sobre a libertação de Israel lá do Egito. Israel estava lá sofrendo, estava lá sendo castigado, escravizado, mas Deus, ele tinha feito uma promessa. E como eu já disse, que Deus é Deus de promessa, mas melhor do que fazer a promessa, Deus, ele gosta de cumprir a promessa. Deus fez promessa deste povo de Israel de fazer deles uma grande nação e abençoar. E agora chegou o tempo de Deus cumprir essa promessa, ali ao povo de Deus, ou povo judeu, que estava ali sendo escravo. Eles tinham a bênção, eles tinham a promessa, mas infelizmente ali ele estava sob o domínio do rei, e o rei não conhecia essas histórias. E Deus escolheu logo Moisés. Moisés estava fugindo do Egito. Por quê? Porque Moisés, ele tinha matado um dos egípcios lá, porque esse egípcio estava perseguindo o povo de Deus, estava implicando com o povo, fazendo com que o povo sofresse mais ainda.
Ele caçava motivo, ele provocava para que as pessoas viessem ser castigadas. E Moisés, vendo essa situação, ele não gostou de ver esse sofrimento. E Deus, tudo vê e tudo sabe, viu o coração de Moisés a respeito do povo, né, que Deus tinha promessa. Então, o que acontece ali? Deus chama Moisés. Moisés seria o último lugar, jamais Moisés voltaria àquele lugar, já que Moisés poderia ser morto. Mas Deus escolheu Moisés, achou por bem escolher Moisés para ser o libertador ali daquele povo da escravidão, onde eles estavam sofrendo todo tipo de humilhação. Então, o que faz? Acontece, Deus faz Moisés voltar novamente para o Egito. Então, Deus escolhe Moisés aqui, né? E quando Deus escolhe, Deus capacita. E, obviamente, Moisés foi capacitado por Deus para estar ali enfrentando o rei Faraó nessa época. E se dependesse dele, ele jamais faria isso, né? Ele nunca retornaria para o Egito. Mas Deus chamou, capacitou e Deus deu autoridade para ele exercer, né, ali as suas funções. Então, olha só, o que nós entendemos para nossas vidas, como Deus age, como Deus trabalha. Que quando Deus chama qualquer pessoa, homem ou mulher, ele prepara. Às vezes você pode ser rejeitada pelo povo, mas aprovado por Deus. A palavra de Deus diz que Deus começou mandando ali 10 pragas para estar ali perturbando aquele rei, para que ele pudesse dar ouvido o que Moisés ali estava falando, né? Moisés era simples, era humilde, e ele falava para Faraó a respeito que Deus queria que ele libertasse o povo, mas Faraó não podia, não deixava, porque ele precisava do povo, né, para trabalhar de graça. Mas Deus tinha promessa, e Deus cumpre a promessa ali com o seu povo. Nós devemos confiar em Deus, amém? E nós já vamos aqui para o nosso ponto 2 dessa lição. Nosso ponto 2, meus amados, diz o seguinte: o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e desprezo pelo sagrado no templo do sacerdote Eli. 1 Samuel capítulo 3, verso 13 e 14, o 20 e o 21. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelo filisteu, o sumo sacerdote Eli também morreu. 1 Samuel capítulo 4, verso 11 a 22. Foi no contexto desse acontecimento que Samuel exortou os israelitas a arrependimento, no 1 Samuel capítulo 7, do 2 a 6. Assim o povo se humilhou e buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. 1 Samuel capítulo 7, o verso 15. Amém? Aqui está a nossa leitura a respeito, né, da pessoa de Samuel. Nós vamos aqui comentar a respeito do que Deus é e o que Deus pode fazer. Vejamos esse ponto 2 sobre o avivamento no tempo de Samuel. Vejamos que o povo estava em pecado, a liderança, também os filhos de Eli, que era o sacerdote da casa de Deus, estava em pecado contra o Senhor. E usava da sua autoridade, né, até mesmo para ficar com aquilo que era de Deus. E Eli
né, ele omitia esse pecado, porque ele via e sabia que os filhos estavam errados e nada fez. Então existe aquele que peca e existe aquele que omite, que é a mesma coisa que pecar também. E Deus viu, porque Deus ele vê todas as coisas, e Deus não gostou dessa situação e acabou levantando então ali os filisteus para estar castigando a nação de Israel. Porque no Velho Testamento era assim: quando o povo se desviava do caminho do Senhor, dos caminhos de Deus, Deus levantava os inimigos para oprimir, para estar castigando e maltratando ali Israel, para que eles conhecessem, ou para que eles pudessem, né, reconhecer que só Deus é Deus e que eles precisavam se converter e voltar para Deus. Então isso era necessário acontecer para que aquele povo pudesse realmente se arrepender do seu pecado e voltasse ali para Deus. Mesmo porque Deus, ele sempre avisa o seu povo. Deus sempre manda uma mensagem, Deus sempre manda a palavra para avisar. Deus não pega ninguém despercebido, não. Não adianta nem fingir que eu não ouvi a palavra, não adianta nem dizer que eu não sei que isso era certo, isso era errado, porque você sabe sim. Porque todos nós temos o discernimento para saber o que é certo e o que é errado. E isso vem de Deus e cabe você escolher ao caminho que você queira seguir. Deus já tinha avisado através de Moisés, né, que nós lemos no primeiro ponto, sobre o avivamento do tempo de Moisés. Moisés, através de Deus, tinha dito o seguinte para eles, que eles iam para uma terra que mandava leite e mel, né? Mas nesta terra tinha muita gente ruim, muita gente mal, que fazia as coisas erradas, que não obedecia a Deus, mas que quando eles chegassem lá, eles não praticassem essas tais coisas, né? Que eles poderiam estar sendo castigados caso isso viesse a acontecer. Pois é exatamente o que aconteceu, que nós temos, né? Quando eles chegaram, começaram foi a pecar e se prostituir. Mas logo após da morte de Eli, Samuel, né, chama o povo ao arrependimento. Samuel o jovem que foi ensinado desde criança na casa do Senhor. E quem colocou ele ali foi o próprio, a sua mãe, porque fez o voto. E quem estava instruindo Samuel era o próprio Eli. Então veja que Samuel estava ali, mas não fez as coisas que os filhos de Eli fizeram. Veja que não tem como você culpar os outros pelo teu pecado. Não tem como você culpar a pessoa pelo teu erro. Porque se fosse assim, Samuel, ele tinha ido também o rumo que tomou os filhos de Eli. Mas ele não foi. Ele permaneceu obediente a Deus. Então morrem-se os filhos de Eli, Eli também. E Samuel, ele começa a chamar o povo para se arrepender, né, para que eles pudessem ser restaurados novamente. E sabe que o povo se arrependeu. E Deus perdoou, né? Deus, ele perdoou, porque Deus, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E portanto que Deus perdoou ali tudo que tinha acontecido, né? Então aquelas pessoas foram realmente agora novamente foram restauradas, né? Porque sabemos que para servir a Deus tem que ser diferente, né? Ou seja, para servir o Senhor é necessário mudar de atitude, é necessário mudar de comportamento. Caso contrário,
não será bem sucedido na sua vida espiritual e material, porque nós vimos o que aconteceu com os filhos, com Eli e com os filhos de Eli. Então, nós possamos ir aqui para o nosso ponto 3. Ponto 3. O avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto ao demônio, ergueu altares no pátio da casa do Senhor, fez passar seu filho pelo fogo e usou de prática ocultista. Segundo as Crônicas, capítulo 33, verso 1 a 10. Como punição, Deus enviou um exército assírio para o aprender com cadeia. Entretanto, Manassés se arrependeu. Deus ouviu sua oração e lhe restituiu o rei. 1 Crônicas 33, do verso 11 a 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do seu governo de maneira corrupta. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar. Segundo as Crônicas 33, do 11 a 25. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou os altares dos demônios, destruiu imagens de escultura e excedeu essas medidas saneadoras a outra cidade. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário, segundo as Crônicas 34, verso 14 a 15. Assim o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual. 1 Crônicas 35, do verso 16 a 19. Então, na nossa leitura, nós vejamos que é mencionado aqui, né, o nome, né, de um rei chamado Manassés. Ele foi o pior rei de Israel e ele reinou o maior tempo também lá em Israel e fez tudo que era o contrário da vontade de Deus. O exemplo, ele pegava suas crianças, né, e oferecia-lhe aquele Deus chamado Moloque, que era uma das coisas da época qual Deus aborrecia totalmente a Deus com essas ações. E esse Deus Moloque, ele era uma estátua bem grande, né, de bronze, que também era oca, e ela tinha mãos estendidas em posições de receber. E ali eles colocavam, né, bastante fogo para deixar muito quente. Eles colocaram naquele lugar super aquecido, super quente, de bronze naquelas mãos. Deveria ser umas mãos grandes, ao ponto de caber, né, uma criança. Então eles tocavam, botavam os tambores para que outras pessoas não ouvissem o choro daquelas crianças. E veja que esse rei, ele é chamado Manassés, ele já tinha conhecimento da verdade, porque ele era filho do rei Ezequias. E Ezequias era um servo de Deus. Então, certamente ele conhecia e sabia que essas coisas não se deveriam fazer de forma alguma
né, Deus levanta aqui o povo dos assírios para castigar Manassés. Ele é levado, né, preso por causa do seu pecado. E mais passado o tempo, ele se arrepende dos seus pecados e Deus aceitou o arrependimento desse rei Manassés. E por que Deus perdoa uma pessoa dessa? Porque Deus não suporta o pecado. Então, se uma pessoa, um homem, uma mulher, está no pecado, mas se ele se arrepender de verdade, e essa verdade só quem sabe é Deus, que até o ser humano duvida mesmo, mas Deus sabe quando o coração da pessoa se volta para Ele, né? Então Deus, Ele perdoa os pecados, porque Deus realmente, Ele ama o pecador, como Deus já disse, né? E Deus não só perdoa, como Deus abençoa novamente essa pessoa, que foi exatamente o que aconteceu com o rei Manassés. Ele restituiu e tornou a reinar. Ele começou a reinar novamente ali, né? Israel. Eu costumo dizer que o ser humano não perdoa, mas Deus perdoa. Como ele estava arrependido, então ele quis consertar aquilo que ele tinha feito, né? E ele começou a desfazer de tudo, né? Tudo que ele fez ali, ele começou a fazer um limpa. Começou a destruir aquelas coisas, começou a chamar o povo ao arrependimento, mas ele conseguiu limpar os deuses, mas ele tinha ainda filho, que é chamado Amon, e este filho ele não conseguiu tirar a idolatria do coração dele. Portanto, que quando Manassés é morto, o seu filho ele permanece no pecado. Amon ele é punido, né, pelo pecado, mas se ele tivesse arrependido, com certeza Deus perdoa, porque essa é o papel de Deus. Enquanto você está vivo, quiser se arrepender, e Deus que vê o coração, vê esse arrependimento verdadeiro, genuíno, Deus perdoa e Deus restaura também, porque só Deus pode fazer essas coisas realmente, né? Depois da morte de Amon, Deus levanta Josias, que é o rei exatamente dessa história, né, da Bíblia que nós estamos aqui falando. E então Josias ele trouxe, né, para Israel um grande avivamento, né? Quando Josias começou a reinar, a primeira coisa que Josias começou a fazer em Israel, porque Israel estava muito destruída pelo pecado, né? Porque até o livro da lei de Deus havia se perdido no templo, como nós lemos a leitura, mas foi achado, porque começaram a fazer uma reforma e terminaram achando durante a obra do santuário, né? Como nós lemos, ele colocou o povo para ler a palavra de Deus, porque não existe avivamento sem a leitura da palavra de Deus. Pode haver movimento, mas avivamento só pode existir se estiver na palavra de Deus. Busque a Deus lendo a palavra, porque a palavra de Deus, ela é tudo que o ser humano precisa saber. Se Deus permitir, nós estaremos aqui trazendo o segundo tópico da lição de número 2, amém? Então fica com Deus. Tchau!